Bom, tem mais uma questão que envolve as organizações de uma maneira geral e também as organizações públicas, por que não? Que são situações chamadas de assédio moral. Não sei que eu estou falando do ambiente de trabalho. Estou falando mais do lado moral e não do lado sexual. Por que razão? Porque o assédio moral entre colegas pode acontecer por parte do chefe também. A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, né, com o nosso convidado, que é o Dr. Júlio César Conrado, que é advogado trabalhista da FNC Advogados. Gentilmente, ele está aqui para participar conosco, então, do jornal. Júlio César, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News, Júlio. Eu que agradeço, é uma grande honra, Heródoto, poder participar junto contigo. Obrigado. Júlio, suponha que um funcionário de uma empresa chegou à conclusão que ele está sofrendo um assédio moral. As empresas hoje têm um departamento onde os funcionários podem ir lá denunciar essa situação? Grandes corporações, empresas de média e grande porte, hoje já prevêem e tem como minimizar e tentar combater a incidência desse fenômeno que a gente vê cada vez mais recorrente dentro do meio de trabalho, com áreas de compliance e mesmo de RH específica para atender os seus funcionários com queixas por esse caso, né? Júlio, funcionário que vai lá e conta essa situação corre o risco de ser demitido? Dificilmente, Heraldo, porque hoje se tem uma cultura diferente do que se praticava há tempos atrás e, na realidade, a empresa tem interesse em que todas as engrenagens funcionem de uma maneira eficaz e quer evitar a propagação desse tipo de comportamento de alguns segmentos de funcionários e trazer proporções maiores aí de prejuízos para a empresa. Agora, Júlio, suponha que isso aconteça. Uma ação como essa corre na Justiça do Trabalho ou na Justiça Civil? Na Justiça do Trabalho, é a justiça competente para analisar esse tipo de demanda. E a gente tem verificado, infelizmente, que tem aumentado assim drasticamente o número de ações versando sobre queixas de dano moral por assédio de colegas, de chefes e de afins. Sim. E o que é que ele reivindica lá na Justiça do Trabalho? É a volta ao emprego caso ele seja demitido? Na maioria das vezes é uma reparação a título de indenização por o transtorno que ele é submetido, né? Transtorno esse psicológico e às vezes até mesmo físico, né? Com implicações de desencadeamento de doenças já pré-existentes que vão se manifestar de forma efetiva em função desse quadro de assédio que é exposto ao funcionário. Júlio, também a definição do assédio, principalmente de caráter moral, ele não é um pouco subjetivo? Um juiz pode entender que é um assédio, o outro pode entender que não? Na realidade, hoje já se tem bem delimitado esse tipo de conduta. Obviamente, tudo vai depender de prova dentro do curso do processo para que se caracterize sim a procedência da ação lá de dano moral. Agora, hoje o judiciário tem tomado um cuidado especial em relação a isso e analisado todas as questões com um prisma bem crítico, obviamente, não prestigiando ações meramente especulativas, mas dando um tratamento diferenciado para essas que realmente se caracterizam o assédio aos funcionários, que infelizmente ainda se vê em grandes proporções. Agora, geralmente isso acontece do chefe em relação ao subordinado ou subordinada? Não necessariamente a gente tem lá como é que eu diria, o assédio moral horizontal dos próprios colegas, que visando eventualmente tirar uma vantagem de uma promoção, ou mesmo para isolar a pessoa, assediam o próprio colega que está no mesmo nível de hierarquia. Bom, posso entender, por exemplo, que uma situação de bullying dentro de uma empresa é assédio moral? Dependendo da caracterização desse bullying, sim, porque eventualmente ele vai estar cercado de
de frequência, como é que eu diria, de um tom agressivo, um tom para desqualificar esse colega de trabalho. E isso acaba incidindo em dano moral, sim. Por exemplo, a pessoa às vezes sendo submetida a um apelido jocoso e que ela não gosta. Dependendo da circunstância, se isso se tornar público e for mencionado repetidamente e usado de uma maneira para desqualificar essa pessoa ou para uma chacota pública, também vai ser enquadrado como assédio moral, sim. Existe uma grande chance do judiciário entender dessa maneira. Júlio, só para eu ter parâmetro, a pessoa entra na justiça e então pede uma reparação por dano moral. Isso, como é que eu avalio isso? Quanto pode ser o valor? Hoje a legislação trabalhista, com a reforma trabalhista, ela parametrizou essas indenizações lá dentro de graus de gravidade, né? Cada tipo de assédio vai, de acordo com a gravidade, vai estar dentro de um parâmetro, de um teto aí para valor de indenização. Entendo. Quer dizer, depois a decisão final, logicamente, é do juiz ou do tribunal do valor a ser indenizado, caso o reclamante tenha direito, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É o judiciário que vai dar a palavra final sobre esse quanto que vai ser submetido a indenizar a empresa, o autor desse assédio, né? Perfeito. Júlio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Grato, obrigado. Doutor Júlio César Conrado, advogado trabalhista da FNC Advogados, então acho que ficou bastante claro a questão do assédio moral e do assédio sexual. O assédio sexual é mais simples a gente entender. O moral tem algumas questões, muitas vezes, de entendimento, né? E, logicamente, a última palavra é dada pelo juiz de primeira instância, trabalho, ele falou, né? E depois no Tribunal Regional do Trabalho e, se precisar, vai lá para o Superior Tribunal do Trabalho em Brasília. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, é isso aí. Bom.